Gente, queria que vocês abrissem a palavra do Senhor, lá no Evangelho segundo Mateus, meu xará, capítulo 7. Glória a Deus, versículo 16. Na verdade, vamos ler o 15, tá? Vamos ler o 15. Aqui, Jesus Cristo, né? Está ali no sermão. E aí ele diz o seguinte: acautelai-vos dos falsos profetas, que vos apresentam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Versículo 16. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz, porém a árvore má produz maus frutos, frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, e nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Versículo 21. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, em teu nome não lideramos célula, em teu nome não fizemos cemitério de paz, em teu nome a gente não fez, não aconteceu, fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais iniquidade. Amém? Feche seus olhos. Coloca a mão no seu coração. Vamos orar. Senhor Jesus, te agradeço por essa manhã. Te agradeço, Pai, por essa manhã que estamos em família. Essa manhã de comunhão, essa manhã, Senhor, de bênção. E principalmente, Pai, uma manhã em que a sua presença está. Te agradeço, Pai, por tudo que o Senhor já fez até aqui, porque o Senhor nos deu o privilégio, Pai, de virmos à igreja, Senhor. E digo que é um privilégio mesmo, Senhor, porque em muitos lugares do mundo, como nós aprendemos aqui algumas semanas atrás, em muitos lugares do mundo, Senhor, as pessoas não têm esse privilégio de poder sair da sua casa e ir à igreja, e louvar o seu nome, dizer o seu nome, Jesus, em voz alta. Então eu te agradeço, Senhor, por isso. Te agradeço pela vida desses irmãos, Pai, que estão aqui. Te agradeço, Pai, porque eles são uma bênção. Te agradeço, Pai, porque tivemos um período de louvor maravilhoso, o Senhor já tem falado tanto conosco. E agora, Pai, nesse momento de receber a Tua palavra, prepara os nossos corações. Prepara o coração de cada irmão que está aqui e prepara o meu coração também. Porque talvez, Pai, de todos que estão aqui essa manhã, eu seja o mais necessitado. O mais necessitado, Senhor, da Tua palavra. Então prepara também o meu coração para receber essa palavra, Jesus, essa manhã. E que essa palavra, assim como nós acabamos de ler aqui, produza frutos. Produza frutos, Pai. E frutos que permaneçam em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aqui nesse texto, quando fala da árvore de bons frutos, né? Talvez, se em algum momento, você que está aqui na igreja há algum tempo já com a gente, né? Ou de outra igreja, você já tenha ouvido essa passagem aqui, no contexto de produzir frutos de vidas, né? De ganhar vidas para Jesus e tal, de salvar a vida de alguém, né? Evangelizar. Então, produzir fruto, fazer a obra do Senhor, né? De fazer. Não, tem outros textos também que falam sobre árvore, que tem, né, essa conotação. Não é que esteja errado, e não está errado, né? A palavra do Senhor, ela se aplica de diversas formas, né? Na nossa vida. Também a gente pode aplicar para a área financeira também, produzir frutos e tal. Inclusive, e sempre quando a gente vai estudar a Bíblia, né? Aí fica a dica aí, para você que vai estudar a palavra. Quando a gente vai estudar um texto bíblico, a gente sempre tem que olhar o contexto daquele texto, né? A gente nunca pode pegar um versículo lá sozinho, né? Até comentei aqui na última vez que eu preguei, né? De um cara, de uma reportagem que eu vi, do cara que pegou o versículo lá, totalmente fora de contexto, e ele entendeu que ele podia ter outras mulheres, né? Ele entendeu, vai e adultera, né? Ele entendeu isso, que ele podia adulterar. E era casado, era pastor, se eu não me engano, né? Eu não lembro. Pega a mulher e adultera, né?
e outra que foi fora do português também, né? Uma interpretação. Mas por quê? Ele pegou um texto isolado. Então, quando a gente vai estudar a Bíblia, a gente sempre tem que ver o contexto e ver o que a palavra do Senhor nos orienta a respeito daquele assunto, né? Ah, não, mas eu falei sobre isso. Ah, não, mas Davi ele adulterou, então eu posso adulterar também. Claro que não, né? Tem um contexto, o que a palavra do Senhor orienta? Ah, mas fulano lá na Bíblia, o outro roubou, então eu posso roubar também. Claro que não, né? Então tem um contexto. E aqui, quando eu estou falando desse contexto, a palavra do Senhor nos orienta a ganhar vidas também. Tem outros textos que falam sobre isso, e de fazer discípulos. Então a gente entende que a gente pode e deve usar para isso também. E eu começo falando isso, né? O fruto que a gente pode produzir, dos principais frutos, são vidas, né? Pessoas que a gente leva a palavra, que a gente evangeliza e tudo mais, né? Isso faz parte também, amém? Mas hoje a ênfase que eu quero dar não é essa. A ênfase que eu quero dar é a ênfase do texto mesmo, né? A gente chama de exegese, né? Olha que palavra difícil, isso é até quase um trava-língua, né? Exegese. É quando você vai olhar a fundo o contexto daquele texto, né? Estudar ali, na época também, o que Jesus quis dizer e tudo mais. E aqui, Jesus Cristo, ele tinha acabado de falar sobre os falsos profetas. É assim que se inicia esse texto, né? Ele está falando sobre os falsos profetas, que nós temos que tomar cuidado, né? Com aqueles que se dizem que são e não são e tal. E aí ele fala, como que eu vou saber então o que é um falso profeta? Eu sei pelos seus frutos. Esse é o contexto, né? Pelos seus frutos. Se a árvore é boa, ela vai produzir frutos bons. Se a árvore é ruim, ela vai produzir frutos ruins, maus. E aí ele fala sobre isso, que é dessa forma que a gente sabe. E aí, olhando assim, a grosso modo, né? Se eu lesse até aqui e parasse aqui, ela fala, então, quem faz milagre é um profeta. Certo? É um bom profeta, é um verdadeiro profeta. Se a pessoa faz milagre, se ela cura enfermos, né? Se expulsa demônio. Não sei se vocês já viram, eu estava até vendo apareceu, acho que foi ontem no meu Instagram. O cara que todas as igrejas que ele vai, só dele passar as pessoas caem assim no Espírito Santo, e os enfermos é curado, e as pessoas levantam a cadeira de roda, e aquela coisa, né? E tal. Aí você olha, o fruto que ele está produzindo, né? É o fruto. É um fruto bom, né? Gente, fala a verdade, as pessoas serem curadas, não é um fruto bom isso? Sim ou não? E tem gente aqui que acha que não. É ou não é um fruto bom a pessoa ser curada? Claro que é, gente. Ser curado, o demônio sair e tal, é uma coisa maravilhosa de se ver. Então, se a gente parasse por aqui e falar, então esse é o verdadeiro profeta, aquele que opera milagres. Só que Jesus, ele continua aqui, falando o seguinte, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Naquele dia, muitos dirão, Senhor, em teu nome não temos profetizado? Em teu nome não expelimos demônio? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Não, Senhor, em teu nome eu fiz e eu aconteci. E aí ele fala, então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim o que pratica a iniquidade. Então, peraí, nesse contexto aqui, o que a gente vê? Que o fruto, também a gente pode aplicar, como eu falei, tem outras aplicações, tem outros textos, né, que a gente tem essas informações, mas esse texto aqui, o que Jesus está querendo dizer aqui, no contexto, que não é isso. O fruto que ele está falando não é esse. Não é você fazer e acontecer, né? E muita gente acredita que você vai para o céu fazendo boas obras, é ou não é? Vocês já ouviram isso? Quem aqui já acreditou nisso? Ao longo da sua vida? Você só vai para o céu se você fazer coisas boas nessa terra. Não foi isso? Né? E a gente aprende, eu vou para o céu fazer boas obras. Então, eu levei cesta básica para quem era pobre, né? Eu ajudei as pessoas, eu visitei nos hospitais e tal, e é isso. E muita gente acredita. Só que o que Jesus está querendo dizer aqui, é que o ponto não é esse. O que a gente aprende? Que a gente é salvo por Jesus Cristo, né? Com a nossa fé em Jesus Cristo, é a nossa salvação. E quem é salvo para fazer boas obras. Então a gente pratica boas obras, mas não é isso que leva a gente para o céu. O que leva a gente para o céu é o Senhor Jesus Cristo. E glória a Deus por isso, né, gente? Já pensou se dependesse de nós, né? Para a gente ir para o céu, ele estava lascado, né? Então, por Jesus Cristo, né? Ele é a porta da salvação. Então a gente é salvo, e aí então a gente pratica as boas obras, né? Que a fé sem obras ela é morta. Então a gente tem que praticar boas obras. Mas o que Jesus está falando aqui é que o ponto não é esse. O ponto aqui é o fruto. E que fruto é esse, né?
Ué, se não é operar milagre, se não é evangelizar, se não é expulsar demônios, o que Jesus está querendo dizer aqui com esses frutos? E ele dá uma ideia para a gente do que ele está querendo dizer no último versículo, né? Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. A iniquidade. E refletindo, né, pensando sobre esse texto essa semana, eu escrevi isso aqui foi para mim, tá? Como eu disse, acho que de todos aqui talvez eu sou o mais necessitado dessa palavra, né? Deus falou comigo essa semana. O seguinte, trazendo para a minha vida, né? Porque eu faço muitas coisas aqui na igreja, né? Estou aqui pregando, a gente faz e tal. E muito forte assim no meu coração, nesse sentido, Senhor, eu não quero ser essa pessoa, sabe? Que no dia do juízo final ali, passou a vida inteira, né? Se dedicando na obra do Senhor. E quando chegar naquele dia, falar, Senhor, em teu nome, né? Eu preguei, eu fiz e aconteci. E Deus falar, apartai-vos de mim que eu não te conheço. Fala, Senhor, me livra, né? Me livra de ser essa pessoa. Eu não quero ser um desses, né? Eu quero ser um daqueles que falam, entra filho, né? Venha para o meu reino. É isso que eu quero ser. E aí eu refletindo sobre isso, pensando sobre o fruto, né? Sobre a árvore de bons frutos. O que é produzir bom fruto? Né? E aqui trazendo para todos nós, para a nossa vida. Porque o texto começou falando dos falsos profetas, né? E é confortável, né? Você ouvir isso, no sentido de você estar ligeiro, né? De olho aberto, esperto aí, para ver o falso profeta. É confortável isso. Não está falando da minha vida, né? Está só me advertindo para eu saber quem que eu vou seguir, né? Isso é confortável, é gostoso, e amém, glória a Deus, né? A gente precisa estar atento mesmo. Mas aqui a gente vai trazer para nós, para a nossa vida, amém? Para cada um de nós. E dentro desse contexto, então, o que é o fruto, né? Quais são os frutos? E aí eu queria que nós abríssemos a palavra do Senhor, lá na carta, na epístola de Paulo, aos Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Esse texto aqui, muito conhecido, né? Muito famoso. Na verdade, a gente vai ler o versículo a partir do 16, tá? Versículo 16. Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Vamos lá. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfarei as concupiscências da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, inveja, bebedice, glutonaria. Coisas semelhantes a essas, e a respeito das quais vos declaro, como já outrora vos preveni, não herdarão o reino dos céus, o que tais coisas praticam. Esses frutos aqui, essas obras, né, que ele está falando, são frutos bons ou ruins? Ruins, né? E aqui Paulo, né, usado por Deus, ele coloca então para a gente claramente, né, deixa bem claro, quais são então esses frutos ruins? São esses, né? E a gente, quando a gente, na verdade até antes da gente se converter, né, quando eu falei das boas obras, a gente tem muito, e hoje em dia, acho que mais ainda está exacerbado isso, aquela coisa assim, eu vou parar de fazer alguma coisa que é ruim, por exemplo, sei lá, comer fritura, né? Todo mundo aqui sabe que não é bom comer fritura? É novidade isso para alguém? Todo mundo é consciente disso, que fritura não faz bem? E por que você come? Que é bom, né? Que é gostoso. Todo mundo aqui é consciente de que Coca-Cola faz mal. Isso é novidade para alguém? E por que você toma? Entende? Isso eu estou falando de exemplos leves aqui, né, de coisas que a gente pratica, mas falando sobre esses pecados, essas coisas ruins aqui. Prostituição, né, inveja, bebedeira, essas coisas. A gente sabe que não são coisas boas, né? Mas, no mundo que nós vivemos, principalmente com a coisa agora do coach e tal, tem aquela coisa, você pode, você consegue e tal, né?
e você, pelas suas próprias forças, parar de fazer. E aí a gente aceita Jesus, recebe o Senhor como Senhor da nossa vida. E muita gente mesmo que eu já conversei, né? E aí quando conhece Jesus e tal, ele já fica no desespero. Ai meu Deus, que eu preciso mudar de vida e tal, mas eu não consigo e tal. Agora que eu aceitei Jesus e fica aquela coisa. Muitas pessoas já conversei dessa forma. E aí fica aquele desespero e realmente não vai conseguir mesmo pelas suas próprias forças. Porque ninguém consegue, gente, nem eu. Entende? Então, quando a gente vê esses frutos ruins, e a árvore, como funciona, né? Ontem a gente estava aqui com os meninos aqui capinando os matos aqui e tal. Até que é a primeira vez que eu fiz algum trabalho braçal, já fica cheio de calo, né? Só sabe ser professor, né? Ficar com o giz na mão e tal. Aí quando tem que pegar aqui no pesado, né? E aí eu estava pensando sobre isso, né? Que a gente estava derrubando, aí eu até derrubei uma árvore aqui que tinha um pé de mamona, né? Você já viu aquelas mamonas e tal. E aí eu vendo, né, aqueles matos e tal, aí o Adriano falou o seguinte, que ele pediu para a gente tirar e trazer aqui para baixo, né? Que eu não sei o que ele ia fazer aqui. Só que, gente, era muito mato. Depois vocês olham aqui, é muito mato aquele terreno. A gente fez só metade ontem. E aí ele falou o seguinte, Mateus, você vai fazer o seguinte, então, vai, arranca, deixa no canto, porque depois de uma semana, o que vai acontecer? Vai secar. Naturalmente vai secar, né? E aqueles matos, aquela árvore e tal, por que eles continuam crescendo e produzindo frutos? Porque eles estão ligados ali, né, no chão, recebendo nutriente, recebendo água, tá ali na luz do sol e tudo certo, né? Naturalmente vai crescer e produzir frutos. Vocês entendem o que eu estou querendo dizer aqui? É natural. Como que vai parar de produzir o fruto? Né? Não, mas se a árvore ela quiser muito, né? Aquele pé de mamona que estava ali, se ele quiser muito, e se ele acreditar nele mesmo, se ele acreditar no seu potencial, ele pode dar maçã. Ele pode. Não pode? Se ele quiser, se ele acreditar, muito. Sim ou não? Não, mas e se eu colocar um aditivo químico lá, né? Dou aula de química, né? Se eu colocar um aditivo, alguma coisa ali, ele também vai dar maçã? Não tem como, porque é natural dele. Se ele está ligado, é natural que ele gere ali as mamonas e os outros matos ali continuem crescendo. E aí, pensando sobre isso, né, e sobre essas obras da carne, a gente sabe que são ruins. Isso aí não é novidade. A gente sabe que pecado é ruim, que Deus não se agrada, e que o destino é o inferno, e que o salário do pecado é a morte. Isso não é novidade, né? A gente sabe todas essas coisas. Mas esses frutos ruins é o fruto que naturalmente o ser humano dá, porque a gente já nasceu no pecado. Então é natural que a gente gere frutos ruins, que a gente queira pecar, que a gente faça coisas ruins. Eu não sei se eu estou me fazendo entender, tá dando para acompanhar aqui o raciocínio? Ou seja, o ponto aqui, então a ênfase, e quando Jesus ele fala lá da árvore, não é necessariamente o fruto em si, o problema é a árvore. Vocês entendem? Que o problema não é o fruto, é a árvore. Porque o fruto, vamos supor, a mamona, né? Você joga, ela gruda na roupa, né? Eu nem sei se come aquilo ali, acho que nem se come, né? Mamona, não sei, desconheço, né? Se alguém aí conhece. Eu acho que é uma coisa que você não usa para nada, né? Faz óleo, né? Faz óleo. Tá, então beleza, né? Mas, enfim, vamos supor que tem algumas coisas aí que né? Na verdade, o ser humano acaba dando uso para tudo, porque tudo vem de Deus. Mas eu quero que vocês entendam assim, nesse sentido de comer. É um fruto ruim, né? A gente usa para nada, gruda na roupa e tal. Aquilo ali é natural. Aí, beleza. Então, se é uma coisa ruim, o que eu faço? Eu vou lá e corto, né? Tiro as mamonas, tal, tiro os galhos, né? Que eu comecei cortando a árvore pelos galhos, né? Derrubei os galhos e tal. Beleza. Resolvi o problema? Não. Por quê? O que vai acontecer daqui a alguns meses? Vai nascer de novo. Então, o problema não é o fruto. O problema é a árvore que é o problema. Porque ela vai continuar dando fruto ruim. Entende o que eu estou querendo dizer aqui? Né? O que o Senhor está querendo dizer? Então, esses pecados, né, essas coisas, acredito eu que enquanto eu estava lendo, porque a palavra do Senhor é assim, né? A palavra do Senhor é uma espada. Então, não tem jeito. Toda vez que a gente está lendo a Bíblia, cutuca com a gente, é ou não é? Né? Então, enquanto eu estava lendo aqui, eu tenho certeza que alguma coisa Deus já falou com você. De todos esses pecados aqui, né? A gente viu prostituição, impureza, lascívia, idolatria, né? E quando a gente fala de idolatria, tá até zoando os meninos ontem que antes da gente ir pra cá, a gente dormiu lá na casa do Danilo, a gente estava jogando videogame e tal. E aí a gente estava falando sobre futebol, né?
Da idolatria que é, né? Muito forte, é um culto mesmo, que é prestado a um Deus, né? Então, idolatrias mais diversas, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúme, ira, discórdia, dissensão, facção, né? Inveja, bebedice, glutonaria. Glutonaria, gente, sabe que pecado que é esse? É o da gula. Pecado também, né? E aí essas coisas vão mexendo com a gente e tal, e eu tenho certeza que muitos aqui, e eu também me incluo nessa, em muitos momentos da nossa vida, tem coisas que a gente fala, não, eu não vou fazer mais isso, né? E tal, e a gente com as nossas forças, sem orar, sem pedir a Deus, não, eu vou parar, né? E tal. E não consegue, por quê? O problema está no fruto? O problema é aqui, em nós que somos a árvore. Nós somos a árvore. Naturalmente a gente vai gerar frutos, ou bons ou ruins. Entende o que eu estou querendo dizer? Né? E aí, a palavra de Deus continua aqui falando, então, versículo 22, né? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Olha que coisas bonitas, né? De falar, é até mais leve de falar, de ler, né? Contra essas coisas não há lei. Os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos, andemos também no Espírito. Andemos também no Espírito. Então, qual que é o ponto aqui chave, né? Que a nossa busca no Senhor tem que ser por Ele, pela presença dEle, pela palavra, pelo Senhor. E é natural que quanto mais enraizado você está no Espírito, quanto mais profundo você está na palavra, em Deus, é natural que se você se torna uma árvore boa, que se alimenta de uma água boa, que recebe, né, a energia do sol, né, as plantas recebe o que vem de Deus, né, a energia do Senhor, que é o nosso sol, e você está se alimentando de coisas boas, e você foi regenerado pelo Espírito Santo. Quando você batiza, vem alguém com machado e faz isso aqui em você. Te mata, te afoga ali na água, né? Afoga o velho homem. E aquela árvore é derrubada. E aí você é regenerado. No Espírito você nasce como uma nova criatura. Dá glória aí, gente. Eu vou falar de novo. No Espírito você nasce como uma nova criatura. E aí você nasce como uma nova árvore. Uma árvore boa, né? E essa nova árvore agora, regenerada pelo Senhor, está se alimentando de coisas boas. Então é natural que dê frutos bons. E essa é a ideia, né? Só que tem um problema aqui, né? Falar, mas pastor Mateus, eu já me batizei, já tem 10 anos, né? 20 anos. E tem alguns pecados que eu ainda tenho, algumas coisas que eu ainda faço e tal, que eu tento, não consigo, ou nem tento, né? Tem gente que nem tenta e tal. Aí eu quero dar o seguinte exemplo para vocês. Eu tenho uma árvore, por exemplo, sei lá, uma fruta que todo mundo gosta, maçã, sei lá, né? Uma macieira. É uma árvore boa, produz frutos bons e tal. Aí eu pego essa muda, né? O pezinho lá da árvore, e eu planto ela do lado de um córrego. De um córrego que passa esgoto. E aquela árvore boa, ela começa a pegar aquela água suja. E perto também ali do esgoto, o que tem ali? Animais, e tem doença, um monte de coisa. E aquela árvore começa a receber tudo aquilo. Você gostaria de comer esse fruto? Dessa árvore? Não. Então, muitas vezes, nós, regenerados já pelo Senhor, porque no Espírito, quando a gente aceita Jesus como Senhor da nossa vida, quando a gente desce as águas, nós já somos nova criatura, amém? Nova criatura, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Nós já somos nova criatura. Mas qual que é o problema nosso, muitas vezes? Como árvores novas, regeneradas no Espírito, a gente está pegando, se alimentando de águas que não são águas boas. Águas de amizades que a gente sabe que não são pessoas que você deveria estar recebendo delas, né? Informações, ideias que não são do Senhor, que você está recebendo ideias de amizades ruins. É rede social, que você está recebendo um monte de informação ruim. É um filme cheio de coisa ruim que você está assistindo e recebendo informação ruim. É conversa que não deve, e vai.
E vai absorvendo um monte de coisa ruim. E aquela árvore vai absorvendo coisa ruim, se alimentando disso, se alimentando daquilo. Falei de comida aqui brincando no começo, mas vocês sabiam que isso também é espiritual, o que a gente come? Eu não sei se vocês já passaram por isso. Às vezes você está super bem e tal, só que às vezes você come uma comida que não é muito boa, ou que você não deveria estar se alimentando dela, ou come demais, e depois você se sente meio triste, meio mal. Vocês já passaram por isso, né? Ou seja, é espiritual também. Entende? E aí você, às vezes, está com uma alimentação péssima, horrível, e às vezes eu passo por isso. Tem semana que eu estou top, estou comendo bem, minhas frutinhas e tal. Agora lá na escola tem um esquema aqui na terça, que segundo eu estou numa escola, terça e outra, eu vou lá, compro umas frutas, né, na quarta de manhã, e eu deixo um monte de fruta no meu armário. O pessoal até me zoa, fala que o meu armário é hortifruti. E aí, por que eu estou fazendo isso? Porque qual que é a minha natureza? Se não tiver nada, eu vou ali e vou comprar uma coxinha para eu comer, né? Que é o que eu gosto, tá, gente? Eu gosto de comer coxinha, eu gosto de comer bolacha recheada, é o que eu gosto. Só que se tiver as frutas lá, eu falo, não, se está aqui, então é o que eu vou comer que está aqui, eu nem preciso sair da escola para comprar, né? E quando eu estou, né, me alimentando bem, a minha vida espiritual fica melhor. Sabia disso? Não sei se vocês já passaram por isso também. Quando você está com uma boa alimentação, reflete também na vida espiritual. Porque é bíblico isso, né, sobre a nossa alimentação. Então, vocês percebem que isso vale em tudo. É a alimentação, é o que você assiste, é o que você conversa, é as pessoas que você está, é o que as músicas que você escuta. Tudo isso você está se alimentando. Então, muitos de nós aqui já são árvores regeneradas pelo Senhor. Já nasceram de novo, já são nova criatura, amém? Já desceram as águas, já são árvores boas. Mas você não é mais um pé de mamona. Agora você é uma macieira, né? Maçã, olha que coisa maravilhosa, né? Uma fruta boa e tal. Só que o que adianta você ser uma árvore nova, mas que fica ali se alimentando de coisas ruins? O seu fruto vai ser bom ou ruim se você se alimenta de coisas ruins? O seu fruto vai ser ruim. Então, às vezes, a árvore é boa, você foi regenerado, mas você se alimenta de uma água ruim, então o seu fruto vai ser ruim. Entende? Então, que nesse tempo a gente venha refletir sobre isso e refletir sobre o que nós estamos nos alimentando. Né? Qual é a água que você está se alimentando? Você é uma árvore plantada junto a ribeiros, né? Como fala lá em Salmos, plantada perto da água da palavra. Você está lendo a palavra de Deus, está absorvendo a palavra, lendo todos os dias, deixando a palavra entrar no seu coração, ouvindo pregação, ouvindo louvor. Naturalmente, se você é essa árvore plantada junto a ribeiros, está junto com os seus irmãos da célula, né? O pessoal ali que está junto com você, os seus amigos e irmãos em Cristo, estão falando de Jesus, ouvindo Jesus, lendo a palavra, naturalmente você vai produzir frutos bons. Agora, quanto mais longe você está, aí está frio, aí falta no culto. Está chovendo, falta na célula. Estou na correria, não consegue parar um minutinho para orar, para ler a Bíblia. E aí, quanto mais você vai se alimentando de outras coisas, naturalmente o seu fruto será ruim. Então, para pensar, né, na sua rotina, nessas coisas. E como eu disse, eu sou um dos mais necessitados, né, disso. E para vocês verem como que é as coisas, né, na correria da minha vida, o meu dia é extremamente corrido e tal. E, gente, a minha luta, né, já todos esses anos que eu conheço Jesus, eu nunca consegui orar de manhã. Assim, de ter um tempo com Deus, eu não consigo, gente. É do meu corpo, é um fisiológico, não dá, não consigo. Às vezes eu até tento, mas aí bate um sono. De manhã eu demoro para acordar, né? O pessoal, quando eu trabalhava no escritório, até agora na escola, né? Os alunos que têm aula comigo a primeira aula já sabem, né? Quem tem aula comigo nas primeiras já sabe. Que na primeira aula eu estou, né? Não mexe comigo, não me provoca, né? Que eu já chego com aquela cara que eu demoro de acordar, né? Então, meu tempo é à noite, não tem jeito. E por mais cansado que eu esteja, né? Tem dias que eu estou podre de cansado, mas mesmo assim é um tempo que eu gosto ali. Quando a neném vai dormir, a Angélica, né? E eu vou de boa ali. E aí, na minha rotina da minha vida. E aí, essa semana eu estou de férias. Glória a Deus, Senhor. Foi a minha maior bênção desse ano. Foi essas férias, uma bênção que o Senhor me deu. Nossa, é tão bom, né, Vitória? Não é uma bênção de Deus, né, as férias. E aí, nas férias, tem o tempo, né? Tudo certo? Qual que é o natural? Não, então agora, eu estava até no meu coração, não, nessas férias eu vou ler a Bíblia inteira. Vou ler a Bíblia inteira nas férias e tal. Né? Vou estudar a palavra. Aí aconteceu, segunda-feira, o primeiro dia de férias, eu nem lembro o que eu fiz. Eu sei que foi, tipo, eu já acordei, a Angélica já queria que eu fizesse não sei o que e tal, a gente já foi,
Tá, aí passou, eu não lembro quem a gente fez segundo. Eu sei que foi uma correria o dia inteiro. E aí, vamos assistir o filme à noite. Aí deitamos, assistir o filme, dormi. Passei o dia inteiro de férias. Eu tinha tipo assim, é um dia que eu poderia ter tido todo o tempo do mundo para orar, para buscar a palavra, mas o que eu fiz? Não me alimentei das coisas do Senhor. Aí terça aconteceu, mesma coisa. O dia inteiro que a gente já, eu não sei, acho que é as férias também, né? Aí já a neném já acorda, aí não sei o quê, já aquela coisa e resolve e tal, e acontece mais um dia. E aí quando chego na quarta, eu já estava meio, né? Você já começa, né? A vida espiritual, você já fica meio desanimado, né? E tal, já, né? Por quê? Mesmo a árvore boa, tudo certo, tudo resolvido. Gente, domingo foi top o culto aqui. Top demais, o culto foi uma benção. Eu saí daqui, gente, sério, de verdade, eu saí muito cheio. Muito cheio, nossa, foi muito bom. O culto foi muito bom domingo, nossa, e tal. Só que se a árvore não está se alimentando de coisas boas, o que vai acontecer naturalmente? É natural que se comece a produzir frutos ruins. Entende? Então, estou falando aqui para vocês saberem que eu sou o primeiro, né? Essa palavra é para mim, em primeiro lugar. Que a gente pare para pensar, nós como árvores, aquilo que a gente tem se alimentado. E naturalmente, o próprio Espírito Santo vai falando com a gente as coisas que a gente tem que fazer ou não. Coisas grandes, coisas pesadas como essa que eu li aqui, todo mundo sabe, né? Por exemplo, trair a mulher. Todo mundo sabe que não deve, né? É uma coisa assim que não é discutível, né? Todo mundo sabe, bebedice, uso de droga, sei lá, essas coisas, né? Isso não são coisas discutíveis. Mas existem pequenas coisas, pequenos frutos podres que a gente dá no nosso dia a dia. Sabia? Né? Coisas pequenas e às vezes que ninguém percebe, mas são frutos podres que você está produzindo. Às vezes quando você está sozinho e tal. Entende? Então, pare para pensar sobre isso, né? E deixe o Senhor te ministrar sobre quais são esses pequenos frutos podres que você está produzindo. Mas o foco aqui não é no fruto, é o porquê desse fruto. Entende? Por que você está produzindo esse fruto ruim? Porque na grande maioria das vezes você está se alimentando de coisas ruins. Então, que nessa manhã o Espírito Santo nos leve a refletir sobre isso, sobre a nossa rotina, né? E talvez, se você se sente assim, Senhor, me ajuda, né? Eu preciso largar isso, largar aquilo, eu preciso tal, fazer acontecer. Meu querido, meu irmão, minha irmã, foque na presença, foque no Senhor, se alimente da palavra, leia a palavra, ouça a pregação, ouça louvor, se encha do Espírito Santo, foque nisso, porque naturalmente o próprio Espírito Santo vai te mostrando que você precisa parar de fazer, os pecados precisa abandonar, as coisas precisam ser limpadas da sua vida, e as coisas vão acontecendo, entende? Na paz do Espírito Santo, porque é assim que o Espírito Santo age. O Espírito Santo, ele ministra tristeza no nosso coração para o arrependimento. O Espírito Santo, ele não ministra uma tristeza para você se sentir culpado, e ficar ali, e sofrendo, que eu preciso mudar, que eu preciso tal. Isso não vem de Deus, isso vem do diabo. A culpa, e a culpa, ela é uma coisa tão do diabo, porque a culpa, ela te leva a pecar de novo. Entende? O que vem do Espírito Santo não é assim. O que vem do Espírito te transforma, de uma vez por todos e para todo sempre. Esse é o arrependimento pelo Espírito Santo. Entende? Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Então, meu irmão e minha irmã, ao longo dessa semana, não foque no fruto, foque na raiz, foque no que você tem se alimentado, foque nos ribeiros de água viva, foca na palavra do Senhor, foca na presença de Deus e na contemplação do seu amor. E para eu ir finalizando aqui, eu estava na sexta-feira conversando com os meninos lá, né? Com os ativados, a gente teve um tempo lá. Eu estava falando com eles o seguinte, de que a profundidade em Deus, na certeza, né, do que você quer com o Senhor, da sua vida e tal, isso não é construído aqui na igreja. Não é construído na célula. Ajuda, muito, né? Aqui é o lugar onde a gente recebe instrução, né? A igreja é o lugar onde a gente recebe instrução, onde a gente recebe direcionamento, os nossos pastores na célula e tal. Então, é para onde vai guiar, é o prumo, né? Para a gente construir, é o prumo. Mas o lugar onde você vai construir esse alicerce é sozinho. É você e Deus. Porque aquilo que Deus fala com você, gente, quando Deus fala com a gente, é diferente. É diferente de eu chegar e falar para você fazer alguma coisa ou não fazer. Quando o próprio Deus fala no seu coração e você entende, a palavra de Deus tem
muito mais peso e nem se compara. A palavra do Senhor nem se compara à palavra de qualquer homem que possa ter passado por essa terra. Qualquer homem. Pode ser o mais top do mais top. Você pensa, eu posso Lalan, né? O pastor lá da África, lá dos Estados Unidos e tal. A palavra do Rei, do universo, do Senhor Jesus, é muito mais importante, muito mais pesada, muito mais forte do que de qualquer homem que passou por essa terra. Deus usa os seus servos? Usa. Ele usa os seus servos, os profetas. Ele usa. Mas quando o próprio Deus fala no seu coração, é diferente. Entende? Quando Deus fala no seu coração e depois você ouve a voz do profeta, gente, aí é maravilhoso. É ou não é? Né? Quando Deus já falou com você, aí você chega na igreja, alguém fala que Deus já tinha falado com você. Ou um profeta do Senhor, ele usa. Gente, é diferente. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês aqui? Busca a presença do Senhor, e é o que eu falei para os meninos, né? No meu período aí de adolescência, né, foi a fase assim, mesmo nos trancos e barrancos, nos meus pecados, né, o Paulo sabe, Paulo sofreu comigo, né, então, me acompanhava, meu discipulador amado. Mesmo nos trancos e barrancos ali, mas a presença do Senhor, né, e o coração, assim, de estar junto, de estar mergulhado no Senhor, de estar buscando a palavra, foi onde eu criei raízes na palavra, né? E agora, fase adulta e tal, e casamento, né? E a mulher, e os filhos, né? Agora tem mais um chegando, né? E tal. A raiz já foi construída, entende? No relacionamento com Deus, num a um, com o Senhor. E na época que eu não estava bem, né? Que eu estava um pouco afastado aqui dos trabalhos da igreja, né? Das coisas do Senhor. Eu até compartilhei já com os irmãos o testemunho. O pessoal estava todo achando que eu ia desviar, né? Minha mãe, meu pai, meu Deus e tal, não, meu filho, né, e tal, aquela preocupação, mas o meu alicerce, gente, é no Senhor Jesus Cristo, o meu alicerce é no Senhor Jesus Cristo, e não importa o que aconteça, deixa acontecer, estou fazendo, milhão de coisas na igreja, eu não estou fazendo nada, não importa, entende que não importa? O que importa é a presença do Senhor, o que importa é a palavra de Deus, está cheia da presença dEle, e naturalmente, isso vai gerar frutos. Entende o que eu estou querendo dizer? Né? O foco aqui não é no fruto, o foco é na árvore. E do que essa árvore tem se alimentado. Então, se coloque de pé. Não sei se eu fui didático aqui, né? Não sei se eu me fiz entender. Mas agora nós vamos orar nesse sentido, né? Muitos aqui são essas pessoas como eu, né? Que já faz as coisas do Senhor, já está envolvido na obra, na igreja e tal. Muitos talvez estão chegando agora, né? Estão começando agora a caminhada com Cristo. Mas não importa. Não importa, está todo mundo no mesmo barco. Todo mundo está no mesmo barco. Todos nós, e eu sou o primeiro aqui, somos necessitados da presença dEle. Todos nós somos necessitados. Necessitados da presença dEle. Se não for o Senhor na nossa vida, nada podemos fazer. E isso é tão certo, é tão forte, que o próprio Jesus Cristo, né? Quando ele fala, ele sempre fala sobre o Pai. Gente, Jesus, cara. Jesus, ele sempre fala do Pai, né? Ele faz o que vê o Pai fazendo. E todos os textos, quando a gente vai ler, ele sempre fala do Pai. Sempre o Pai, sempre o Pai. Eu faço o que o Pai faz, porque o Pai me enviou, porque o Pai isso, porque o Espírito Santo, sempre. Se Jesus Cristo, né, o nosso Senhor, o Rei do Universo, né, que quando andou nessa terra, Ele nos ensinou essa lição, né, de que nós precisamos de Deus. Imagina a gente. Entende, meu irmão, que não é você, não é o seu esforço, não é aquilo que você pode fazer com a força dos seus braços, porque você vai fazer, porque você vai acontecer, não é. Se não for o Senhor, se não for o Espírito Santo, nada podemos fazer, né? E Jesus, ele fala isso: sem mim nada podeis fazer. Então, nessa manhã, eu convido você a orar nesse sentido: Senhor, preciso de Ti. Sem Ti, nada eu posso fazer. Nada eu posso fazer. Sem o Senhor, eu não vou produzir frutos bons. Por mim mesmo, Mateus, eu não posso produzir frutos bons. Eu só produzo fruto se eu me alimentar do Senhor, se eu estiver perto de Ti, se o Senhor estiver enchendo meu coração. Então essa oração que a gente vai fazer essa manhã, amém? Feche seus olhos. E já agora,
já agora, comece a praticar essa rotina devocional, né? Do seu tempo, você e Deus em oração. Porque é isso que você vai fazer em casa. É isso que você vai fazer em casa. Você e Deus. Ora. Ó Senhor, me ajuda a ser essa árvore plantada junto a ribeiros. Pode orar. Senhor, essa manhã, Pai, eu quero te pedir perdão, Pai. Senhor Jesus, me perdoa, Jesus, porque tantas vezes, Pai, tantos dias, Senhor, eu, Senhor, como uma árvore já regenerada pelo Senhor, tantas vezes, Senhor, me alimentando, Pai, de coisas que não provém de Ti, enchendo meu coração, a minha mente, Pai, de coisas que não são do Senhor. E quantas vezes, Pai, por conta disso eu gerei frutos podres, frutos ruins, Senhor, na minha vida. Me perdoa, Senhor. Nessa manhã eu te peço, Espírito Santo, que eu seja, Pai, como essa árvore plantada junto às águas da palavra. Como diz em Salmo, Senhor, plantada junto a ribeiros. Eu quero, Senhor, ser, Pai, essa árvore plantada junto a Ti, que se alimenta de coisas boas, que se alimenta da Tua presença, do Senhor, daquilo que vem de Ti, Pai. Porque eu sei, Senhor, que naturalmente, desta forma, Pai, naturalmente, eu produzirei frutos bons. E te peço, Pai, que em nome de Jesus, cada um dos meus irmãos que estão aqui essa manhã, sejam como essas árvores, árvores regeneradas, árvores que já nasceram de novo, árvores, Senhor, que são, Pai, plantadas pelo Senhor, mas que eles, Pai, se alimentem de coisas boas, se alimentem do Senhor, para que assim gerem frutos bons, Pai. Em nome de Jesus, coloque a mão no seu coração e repita comigo: Senhor Jesus, nesta manhã, eu te peço perdão, por todas as vezes, que eu me alimentei, de águas, que não eram as Tuas águas. Senhor Jesus, me perdoa, porque, por conta dessas águas, eu produzi frutos ruins, eu produzi fruto podre. Me perdoa, Senhor. Hoje eu te peço que o Senhor me ajude, que cada dia eu me alimente das águas da Tua palavra, que eu me alimente das águas do Teu Espírito. Senhor Jesus, eu quero ser essa árvore de bons frutos. Eu sei, Senhor, que se estiver em Ti, naturalmente produzirei frutos bons. Eu preciso de Ti, Senhor. 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 Oh, Pai, nós precisamos do Senhor, Jesus. Nós precisamos, Pai. Nós precisamos do Senhor.